first time in F2's modern era, we're racing at historic Zandvoort. Into the gravel, David Beckman. Oh, he's found reverse. Well done. Drugovich, this is a magical mystery tour. Whoa, Frederick Vesti showing how easy it is to have a moment, a vital session in this year's championship. Oh, Teo Pourchaire is into the wall. It's Drugovich ahead, and look at the margin. It's half a second. Daruvala has lost the car. Second red flag of the session. Scared those pigeons there as well. Felipe Drugovich is on pole position. We are racing at Zandvoort for the first time in Formula 2 history. It's a good getaway for Armstrong, and he's turned second position into the lead. Liam Lawson diving to the inside and taking the place. How did they get through that corner? Pourchaire off at turn one, and that is a difficult weekend getting worse. Calderon off the road. It is time to go racing for one lap. A final lap shootout. Armstrong has bolted and has left Novalak behind. For the third time this season, Marcus Armstrong is a winner in Formula 2. Good job, boys. Holanda, nesse cenário maravilhoso, marcando o fim dessa 12ª etapa de 14 programadas, com Felipe Drugovich largando na pole position. Céu aberto, tempo claro na Holanda. Tá aí o diagrama da pista para você. São 4.259 metros, dividida entre 3 setores com 2 zonas de abertura de asa móvel, e são 14 curvas. Elevação de 8,7 metros do traçado. Não é muito grande a elevação, mas é um traçado com extrema dificuldade para se ultrapassar. Você sabe muito bem que Zandvoort, na Holanda, está marcando a primeira participação do circuito na Fórmula 2. Assim como o Imola neste ano, são os 2 grandes circuitos que voltam a figurar na Fórmula 2 pela primeira vez em Imola, e agora também pela primeira vez em Zandvoort, na Holanda. Eu lembro para você que o Drugovich larga na pole. Jack Durham também fez um belíssimo tempo. É justamente o piloto que larga na primeira fila ao lado do brasileiro, e por muito pouco também não conseguiu essa pole position na classificação que você acompanhou justamente na sexta-feira aqui na tela do Band Esportes. Tá aí o Drugovich, tá aí o Drugão da Massa, o líder do campeonato. Segue o líder, são 46 pontos à frente do Teo Pourchaire, que é o vice-líder da competição. Vale lembrar que não há chance ainda matematicamente para que o Drugovich vença nessa etapa, nessa corrida, porque ele não consegue os pontos primordiais, enquanto você está vendo toda a alta casta ali do automobilismo conversando no centro do grid de largada, que você acompanha justamente agora. Tá aí a primeira fila, marcada pelo líder do campeonato, Felipe Drugovich, 1:20.7 o melhor tempo. Jack Durham larga na segunda posição. A fila de número 2 tem Logan Sargent e Richard Verschoor, ambos a meio segundo de Drugovich. Fila de número 3, Ayumi Iwasa, piloto rápido, piloto japonês, larga ao lado de Liam Lawson. Dennis Holger é o 7º, piloto da Prema Racing. Yuri Vips, da Hightech Grand Prix, se alinha e completa a fila de número 4. Marcus Armstrong e Clement Novalak se alinham na fila de número 5. Novalak é justamente o companheiro de Drugovich. A fila de número 6 tem Frederic Vesti e Amaury Cordel, o melhor posicionado dentre os pilotos da Vanna Racing. Enzo Fittipaldi, tá aí o tubarãozinho, Milagres a bordo da Charrússia com ele. Larga ao lado de Ryan Nissany, cuidado, hein, Fittipaldi. Marino Sato é o 15º, Teo Pourchaire na 16ª posição. E Randarovala, o indiano, larga em 17º ao lado de David Beckman. A fila de número 10 tem Ollie Caldwell, o britânico da Campus Racing, ao lado de Callum Williams. E a última fila do grid tem Ralph Boschung e Tatiana Calderon, a única representante mulher do automobilismo dentro de Fórmula 3, Fórmula 2 e Fórmula 1, fazendo a sua segunda etapa agora na volta à Fórmula 2. Vai apagar a última luz vermelha. Nós vamos para a volta de formação, a volta de aquecimento de pneus. E eu estou ao lado de Thiago Mendonça e Ricardo Molina. Quem sabe hoje pode pintar a 8ª vitória de Felipe Drugovich e se alinhando, né, ao Markelov e justamente ao Nick De Vries, os maiores vencedores de Fórmula 2. Bom dia para vocês mais uma vez. Muito bom dia, Pedro Martelli. Bom dia, Ricardo Molina. Bom dia você que gosta de automobilismo. Felipe Drugovich tenta capitalizar essa oportunidade. Ele tem 46 pontos de vantagem sobre o Teo Pourchaire. Se a corrida terminar assim, ele vai a 71 pontos de vantagem.
Restarão 78 em jogo, então a situação fica muito confortável para ele decidir o campeonato já na Itália. Importante uma vitória do Drugovich hoje, mas o grande rival está ao lado dele, é o Jack Durhan, que é um piloto que tem evoluído demais nas últimas etapas. E é um piloto rápido, é um piloto competente, está aí a classificação do campeonato para você, 46 à frente do Drugovich. Só que é um piloto que vai ter que passar pelo dificílimo desafio que é a ultrapassagem em Zandvoort, na Holanda. Não é mesmo, Ricardo Molina? Bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia, Thiago. Os 8 primeiros largando de pneu macio. O Durhan com certeza vai para cima do Drugovich na largada. Os pole positions não têm tido sorte no início da prova. Primeira vitória de um pole position foi agora há pouco na Fórmula 3, porque o Maloney conseguiu se recuperar de uma largada ruim. Temperatura amena. Confesso que estou preocupado. Gostaria que o Drugovich tivesse uma corrida muito chata, que os de casa dormissem durante a corrida, com uma corrida realmente muito monótona com o Drugovich na frente. Não acho que vá acontecer. Pedro, pilotos com os pneus duros, a gente começa com Armstrong em nono, que usa pneus duros. Veste, Nissany, Daruvala e Tati Calderon. São os pilotos que optam por uma estratégia diferenciada. Você participando com a gente na hashtag F2 no Band Esportes, Alex Bonan, Vitor Júnior está com a gente, Marcos Bergamin, Fabriano, Leque está conosco, Nicolas Lima, Oswaldinho. Obrigado a toda essa legião de fãs do automobilismo que já estão conectados durante toda a madrugada com a F3 e agora com a Fórmula 2. Lembrando para você que temos pneus duros e macios, como bem destacaram Ricardo Molina e Thiago Mendonça. E para quem está chegando da Fórmula 3, agora sim, nós temos a obrigatoriedade de um pit stop, de uma parada por todos os pilotos. Drugovich já está ali, ó, pronto, largando pelo lado limpo da pista. Lá atrás você está vendo a Tatiana Calderon, ou melhor, se aproximando, é a última colocada na 22ª posição. Está aí o onboard de Theo Pourchaire, de olho no piloto francês, fora da zona de pontuação. Vai passar a bandeira verde, Tatiana Calderon, chegou o fiscal, passa a bandeira verde, tem sinal aberto. Sobem as 5 luzes vermelhas, vamos para a largada da Feature Race da Fórmula 2, pega o porão, vambora. Larga por fora Felipe Drugovich. Jack Durhan na segunda posição, trava tudo, sustenta boa primeira posição do Drugovich para sustentar a largada. À frente do Jack Durhan, que travou e vai perdendo um pouco de desempenho. Lá atrás o pelotão intermediário tem briga por enquanto até tá limpa a largada. Drugovich é o primeiro. Jack Durhan é o segundo. Na terceira posição temos o Sargent, só que o Sargent foi embora. Então neste momento Liam Lawson. Uma boa largada de Dennis Holger. Também vai bem o piloto norueguês. Pourchaire tentando ganhar posições lá atrás. Vai para cima do Vips. Tem bandeira amarela no primeiro e no segundo setor, hein? Aí você tá vendo o Fittipaldi também brigando lá atrás, o nosso tubarãozinho. Tentando ganhar algumas posições, vai ter que fazer uma corrida de recuperação. Felipe Drugovich é o líder. Boa largada do piloto brasileiro. Neste momento, Jack Durhan é o segundo. Terceiro é Dennis Holger. Verschoor na quarta posição. Uma boa posição também de Richard Verschoor. E temos um safety car na pista. Safety car na pista, ainda não há imagem do que pode ter acontecido no primeiro e no segundo setor, que estava sob regime de bandeira amarela, mas logo na primeira volta, safety car na pista. Vale lembrar que na Fórmula 3 também tivemos a interferência do safety car por mais de 2 oportunidades. Nossa! Opa! Espetada. Seria o Logan Sargent? Ele... Ô, louco! Ele tinha escapado, mas ele já estava na via de retorno à pista na última imagem que tivemos lá na curva 1. Aí ele já está na metade do traçado. Pneu sujo, hein, Tiagão? Deve ter vindo babando para tentar se recuperar. Ele que foi para a área de escape porque o Durhan, na freada da primeira curva, travou tudo, deve ter deixado aqueles pneus bem quadrados e o Sargent, para não entrar na traseira dele, puxou para a área de escape. Bom, tá inteiro o piloto, pelo menos. Olha, e foi uma belíssima largada do Drugovich. Aí você tem os fiscais e, claro, o médico também tentando acompanhar o Logan Sargent. Me parece que tá tudo certo com ele, talvez um pouco tonto ali, até por isso vai recebendo a ajuda do médico, mas acima de tudo a lamentação. O Sargent largou na terceira posição e já tem que abandonar a prova na segunda volta de 40 programadas, ou 1 hora mais uma volta. E vai demorar um pouquinho para ser retirado esse carro daí.
Me parece que a barreira ali de proteção não teremos tanto tempo para reconstrução, né? Até porque até a proteção de pneus está intacta. O Tech Pro é razoavelmente rápido de solucionar. Aí você vê essa quantidade de... E que altura, eu não sei nem qual é o nome técnico disso, né? Se é uma grua para retirar o carro, mas é um guindaste. Uma grua. Mas o fato é a quantidade de setores em que... Olha o Sargent passando reto, ó. Ele não consegue, me parece... Não, aí ele foi bem. Conseguiu a área de escape. Cai para a última posição. E aí ele estava em último, ó. Ai, Viajou, hein? ele tocou a asa no primeiro lance, tocou no segundo e aí foi reto. Desespero, né? De ter perdido todas as posições logo na primeira curva. Ele se embananou já há algum tempo, a cabeça dele já não é a mesma, desde que os rumores surgiram de que ele poderia ser promovido já no próximo ano. Nossa! É o Isso em Nissani safety e o car? Beckman. Nossa, em safety car. É impressionante, né? Mais gente tá com a cabeça embananada. É difícil, difícil. São sempre os mesmos. Parece que a gente fica pegando no pé, né? Mas não é. É que são sempre os mesmos, realmente. O Beckman vai pro box. Agora o Drugovich quebrou a escrita, hein? Que bela largada, tracionou bem, protegeu logo na freada da primeira curva e está em primeiro. A partir de agora, o que queremos todos? Uma corrida chata. Olha, esse pit evidentemente não vale como uma parada obrigatória. O Beckman vai ter de voltar aos boxes. E nessa etapa, em função do pit lane muito estreito, a direção de prova não autoriza o pit stop obrigatório durante o safety car. Então os pilotos vão ter de esperar a saída do safety car. Eles já não poderiam fazer mesmo antes da sexta volta, mas ainda que o safety car se estenda por mais de 6 voltas, eles não poderão entrar. Eles vão ter de aguardar a saída do safety car. Olha a soldadeira elétrica que você falou, Thiagão. Olha ela aí. Bem, estreando. Eles estão botando outro jogo de pneus macios. Provavelmente um dos pneus foi danificado pelo contato com a asa, aí preferiram trocar o jogo inteiro. É isso aí, demora bastante, que eu quero uma corrida chata. Eles foram levantar o carro, mas estão levantando a proteção também, né? Só que a proteção tem que ficar. Não, o trabalho do Sargent foi fantástico, muito eficiente, detonou a barreira bonito, enfiou o bico lá. Olha o onboard do Sargent na largada, ó. Nossa. Ele veio trocando de marcha na via de acesso. E não quer saber, já despachou a Calderon, aí chegou no Bochung, meu amigo, a história é outra. Tocou a asa uma vez, vai tocar de novo. Um abraço. Absolutamente sem espaço, Molina. O que ele tenta? Chama desespero. Desespero, perfeito. Ele volta, né, depois de cometer um erro à travada na primeira curva. Me parece que ele tentando tirar o prejuízo de qualquer jeito e o mais rápido possível. Muita sede ao pote, o Logan Sargent. Agora nós temos o trabalho entre grua e trator para tentar tirar o carro do Sargent. Tá saindo toda a proteção do... Ele furou os Tech Pros. Tá explicado. Puxando a espuma de poliuretano de dentro. Essa barreira tá prejudicada, né? Ela não tem como ficar aí, vão ter que trocar esse pedaço. Vai ser substituída, certamente. O bico ficou, hein? Aí, a asa batendo no trator. Olha, a Carlin deve estar preocupada com esse resgate. Bandeira vermelha, né? Não tem jeito, né? Acho que até demoraram um pouco. Melhor até, Pedro, porque assim a gente tem a tranquilidade para o conserto da barreira de pneus sem estragar a prova, né? Eu não Deixar concordo. os caras rodando aí. Eu não O concordo. tempo todo.
Deixa rodando o tempo todo aí, eu acho que ia ser bom pro Drogovic. Tira a camisa do Brasil, hein, Molina? Eu tô patriotado total hoje. O pessoal critica, pô, esses caras ficam babando os pilotos brasileiros. Eu babo mesmo, não quero saber. Olha, e se nós temos uma programação de feature race com 40 voltas, aí resta sempre aquela dúvida, né? Há também o limite de tempo. E pelo que a gente tem de informação, são ou 40 voltas ou 60 minutos mais uma volta. Corrida tendo seu início às 5h20 da manhã, obviamente com ainda a volta de apresentação, né? A volta de aquecimento, alguns minutos depois. O fato é que isso já aconteceu, por exemplo, em Spa-Francorchamps com a Fórmula 3. A regra é que o tempo que você permanece com a prova parada seja adicionado ao tempo total de prova, exatamente para impedir atrasos. Mas já vimos que na Fórmula 3 essa regra foi ignorada. Então realmente vai muito da direção de prova e da programação do evento em geral. Se houver condições, a prova segue. E esse cálculo será feito assim que a gente tiver a retomada das atividades. Eu acho que é a primeira vez que eu vejo cortarem para uma imagem on-board enquanto é retirado pela grua. Pelo menos que eu vejo, né? Que imagem, hein? Eu confesso que eu não sou um especialista em logística, em dastes, mas eu estou tentando entender o que ele quer fazer. Onde eles vão com esse carro? A Kali, neste momento, está mandando um carrinho de mini golf com todos os mecânicos lá para perto do cidadão que opera ali o guindaste barra grua. Vamos lembrar que Zandvoort tinha um terreno extenso e nessa nova configuração de pista ficou tudo muito acumulado, né? O asfalto vai e volta e os espaços internos são bem exíguos. Então, realmente, os caras devem estar com dificuldade de descobrir onde é que eu coloco esse carro, porque o alcance da grua também é limitado. Tiagão, eu estou em dúvida. Quando voltar dessa bandeira vermelha, é outra largada parada ou volta com safety car em bandeira amarela e relarga em fila indiana? Eu abri o regulamento aqui exatamente para checar isso, Molina. A Fórmula 1 tem essa regra da relargada parada, porém ela também pode alterar dependendo das condições de segurança. Então quero dar uma olhada aqui o que a Fórmula 2 prevê também para esses casos e a gente vai observar. Muita gente aqui na F2 do Band Esportes, né? Porque parada é um problema, né, para o Drogovic. Mais um problema. Perfeito. O ideal mesmo para, obviamente, olhando para o caso do Drogovic, bota o safety car, tira o safety car e o Drogovic dá o pé quando ele quiser. Boa largada do Dennis Holger. Largou em sétimo, já é o terceiro, o piloto da Racing. Vou aproveitar para registrar quem está participando na hashtag F2 no Band Esportes. Muita gente, inclusive o Rob Automobilista, o Alex Bonan. Paparazzi da Fórmula 1 tá com a gente aqui. Renato Pereira, Adriano Magalhães, Ronald Lopes, Leandro também. Muitas fotos desse carro sobrevoando Zandvoort. Inclusive o... Só pegar um nome aqui certinho. Alex Bonan. Diz que já tinha visto essa imagem de carros flutuando na Fórmula 1. E agora vemos em Fórmula 2 também. Em Mônaco, geralmente que eles usam esses guindastes, às vezes a gente tem essa imagem. Estamos com bandeira vermelha. Todos os carros do pit lane. Fórmula 2 ainda com Drogovic na liderança e o Enzo Fittipaldi é o 11º a uma posição da zona de pontuação. Band Esportes, há 20 anos o esporte está em casa. A gente está vendo o onboard do Yuri Vips, ele foi travado ali pelo Novalak. Mas já saiu distracionando, né? Perdeu muitas posições, o Novalak foi agressivo. Tô gostando
do Clement Novalak, que está animado depois do pódio de ontem. Nossa, o Rips foi horroroso. Ela foi perdendo posição atrás de posição. O Enzo acabou de ultrapassar por fora. Vamos aproveitar esse momento de calmaria com os pilotos no pit lane para responder perguntas, por exemplo, de Moise, que manda aqui: bom dia. Por que os pilotos largam com pneu macio sendo que o carro está lento e pesado? Não seria melhor o contrário, como alguns fizeram? Assim, após o pit, o carro está mais leve e com pneu macio, rendendo mais? Olha o líder aí, ó. Pode seguir o líder. Então, Felipe Drugovich. o problema é que, vamos dizer que o Felipe Drugovich resolva largar de pneu duro. Todo o resto em volta dele vai largar de pneu macio para tentar ganhar a posição dele logo no início. Então, na dúvida, já larga de macio para garantir posição nas primeiras voltas. A tração do Felipe foi muito bem. Por exemplo, se o Felipe Drugovich tivesse optado por um pneu duro, é muito provável que essa largada não tivesse sido dessa forma. Exato. E tem sempre o risco do safety car, né? Você vai ficar na pista, vai tentar abrir vantagem, vai tentar parar depois. E aí o safety car elimina o que você quer fazer. Dando a resposta ao que levantou o Molina, artigo 43.8 do regulamento prevê que a corrida seja reiniciada atrás do safety car assim que o pit lane for liberado para que os pilotos voltem à pista. Portanto, diferentemente da Fórmula 1, a Fórmula 2 tem a sua largada atrás do safety car e não parada após a bandeira vermelha. Poderia lhe solicitar mais um garimpo burocrático, Molina? Ou Mendonça? O preço é outro, mas sim, pode. Então vamos lá. Mais um acordo. Por gentileza, em relação a tempo de prova, se há algum estabelecimento aí pelo regulamento, até porque no último final de semana falamos de Fórmula 3, né? Só para entender se o que vale aqui, o que foi disponibilizado inclusive no site oficial da Fórmula 2, que é 1 hora mais uma volta ou 40 voltas nessa corrida principal, se a gente tem um limite de tempo. Prioriza-se primeiramente que sejam realizadas as voltas. Caso a gente tenha muitas intervenções do safety car e o tempo de prova corrida, não com a bandeira vermelha, seja excedido, 60 minutos, a gente tem o encerramento da corrida em 60 minutos mais uma volta. No caso de bandeira vermelha, na Fórmula 3 e também na Fórmula 2, a previsão é que esse tempo seja adicionado também ao tempo de prova, né? Ao tempo em que a corrida ficou parada. Ou seja, se você perdeu 10 minutos em bandeira vermelha, isso está dentro dos 60 minutos que você tem. Perfeito. Porém, eles não seguiram essa orientação na prova da Fórmula 3 na Bélgica. Eles deixaram a prova seguir, até porque foi só uma gordurinha ali, alguns minutos a mais, né? 4 ou 5 minutos. Então a gente fica aguardando o que vai acontecer aí na Holanda e a gente tem sim esse limite de horário, né? A partir do início da prova e o final do evento. Daí o Theo Pucher em 13º, enquanto isso mais perguntas aqui se regime de bandeira vermelha se pode trocar o jogo de pneu. Até porque isso é um assunto que rendeu muitas polêmicas no ano passado com Fórmula 1, né? Várias vezes a gente tinha a inserção de bandeira vermelha, por exemplo, e aí quem não tinha parado ainda era beneficiado porque conseguia botar um pneu novo sem ter que perder o tempo da parada, enquanto quem já parou perdia a posição de pista, enfim. Não vale como parada obrigatória, definitivamente, mas a gente tem alguns itens que podem ser trabalhados no carro sob a intervenção do safety car. Então, você tem várias coisas aí, ó. Por exemplo, trocar os dutos de ar nos freios dianteiros e traseiros, os dutos de radiador, coisas para que os pilotos fiquem mais confortáveis no cockpit, trocar pneus e rodas. Você pode fazer reparos de danos
inclusive trocar peças danificadas, por exemplo... um bico dianteiro. Enfim, tudo isso você pode fazer, conectar laptop para fazer o download da telemetria, checar os ajustes e temperatura do pneu e também pressão. Então são todas as coisas que você pode fazer no carro em bandeira vermelha. Porém, repito, não vale como parada obrigatória. Então você terá de voltar aos boxes a partir da 6ª volta para realizar o seu pit obrigatório. Tiago, todas essas modificações podem ser resumidas numa única coisa: segurança. Então, por exemplo, mexer nos dutos de ar. Vamos supor que a corrida para numa bandeira vermelha e estava chovendo. E durante a bandeira vermelha para... Você não pode sair para uma pista seca com os teus dutos de freio fechados. Ferveria os freios em pouco tempo. A mesma coisa, troca de pneu. Se um dos pilotos sofresse um toque e o pneu está esvaziando, você não pode largar com o pneu nessas condições. Trocar asa, esse tipo de coisa. Também questão de segurança. Você não pode sair com uma asa danificada, porque você pode correr o risco de sofrer um acidente. Então, todas essas modificações permitidas foram a partir de segurança, porque no passado, o regime de parque fechado não interessava. O teu carro está quebrando no meio, problema seu, a FIA atuou em sentido da segurança. Anteriormente, algumas imagens passaram de pilotos, mas havia um cidadão de camisa branca e cabelos brancos, era justamente seu Bruno. Bruno Michel, CEO da Fórmula 2 e da Fórmula 3, ali circulando pelo pit lane. Enzo Fittipaldi está ali, ó. Já está sem o capacete, sem a balaclava, está num clima mais tranquilo também, vai levando a Charrua nas costas, é o 11º, 7º no campeonato, são 101 pontos da Charrua. E uma grande expectativa sobre o que ele fará no ano que vem em termos de equipe, né, da Fórmula 2, até porque o que ele faz a bordo da Charrua, agora ele é o 6º, na verdade está como 7º no campeonato mesmo, com 101 pontos, até em função da pontuação dos outros pilotos. Mas é um belíssimo trabalho que ele faz durante a temporada e há uma expectativa de uma melhor equipe para Enzo Fittipaldi na próxima temporada, que ele consiga justamente brigar pelo título. Se está brigando por pódio, se está brigando por vitória pela Charrua neste ano, por que não fazê-lo em outra equipe, uma equipe que dê mais condições ao piloto brasileiro? Olha, a corrida vai voltar em 10 minutos, é a informação que a gente tem da direção de prova. Ou seja, a partir das 5h53 da manhã. Um cidadão perdido num mar laranja com a camiseta da Ferrari, mas isso não é motivo para falta de alegria. É o caso desse cidadão aí, ó, que vai ter que escutar e muito daqui a pouco com a corrida da Fórmula 1 a partir das 10 horas da manhã. A corrida na Holanda não podia ser diferente, né? Um mar laranja e algumas camisas azuis também com o logo da Red Bull, até porque a preferência é pelo piloto da casa, é por Max Verstappen, que fez a pole position ontem. Pedrão, não chega a ir com a camisa do Corinthians no meio da mancha verde, mas ele deve escutar algumas cadeiras com certeza. E um pouco durante a corrida inteira. Agora eu vou te falar, e se esse cidadão vê uma Ferrari passando, ele tem que ficar pianinho. Comemora na dele, porque é em minoria. O Leonito faz aqui uma montagem com o carro do Logan Sargent flutuando, e quando você vai jogar um jogo de automobilismo em casa e o jogo tá bugado, é o que acontece, carros decolam. Quem nunca, né? Teve que reiniciar o computador. Enfim, é uma gincana enorme quando isso acontece. Glauco Frediani com a gente também ligado. Brutus conosco, Alex de Paula, Alane Vieira, o Adriano Magalhães conosco também. Enfim, muita gente participando na hashtag F2 no Band Esportes. Se você segue mandando essa mensagem, é realmente um grande prazer a gente saber que a partir das 3h50 da manhã, 3h40, horário que começou a Fórmula 3 e agora a Fórmula 2, logo de madrugada também, num domingo, saber a quantidade de amantes do automobilismo que durante todas as etapas do ano participam aqui com a gente. É um dia que ainda terá a Fórmula 1, a gente tem NASCAR também, é sempre presente na programação do Band Esportes, enfim. Não falta velocidade para você que se liga aqui com a gente. O Rodrigo Rocha, tô com Molina, quero corrida chata também pela frente. Participações aqui também, queremos corrida, queremos ultrapassagens.
Rebeca fala aqui, ó, uma perfeita e excelente largada de Drugovich, foi muito agressiva e ele teve que tomar o traçado de dentro, óbvio, para conter o avanço do Jack Durham. Isso aí, o lance entre entre Roy Nissany e o Sato e o Beckman foi propositalmente para cima do Nissany. Bizarro. Me lembrou o Sebastian Vettel lá na prova de Baku. Eles devem ter... Com Hamilton, né? Alguma encrenca... ele está bem observado. Molina, minha ponta aqui. O Beckman sai de trás do carro do Sato. Talvez ele tenha fugido do Sato e aí reclama o Nissany. Porque eu acho que o Nissany também não entendeu muito bem o que aconteceu. Ainda temos um pedaço ali de fibra no meio da reta, inclusive, que não foi retirado pela direção de prova. Se a imagem está buscando, prontamente alguém vai tomar a iniciativa de retirar, porque nós temos o reinício programado para daqui 7 minutos. Vamos falar sobre campeonato, sobre contas. Você que está chegando agora e com toda a expectativa de Felipe Drugovich na primeira posição. O Drugovich está com 46 pontos de vantagem em relação ao Theo Pourchaire. Mesmo que o Pourchaire não pontue nesta prova e o Drugovich vença e fazendo a volta mais rápida, não há possibilidade de uma definição de campeonato. Aí a dúvida que eu te pergunto é, Mendonça e Molina, enquanto você já está vendo a proteção completamente reparada, a única coisa é que não teremos o logo ali da Pirelli completamente trocado, mas dá para identificar que a segurança em primeiro lugar tá certinha e tá mais uma vez reparada pelos organizadores e pelos fiscais ali do circuito. Olhando para uma sprint race que acontece na Itália na próxima semana, o Drugovich já consegue ser campeão na sprint race? Pelas minhas contas aqui, ainda não, né? Não, hoje não. Em Monza, na sprint race, ele pode, caso o resultado seja esse, ele vença a prova com o Theo Pourchaire fora da zona de pontos, aí ele vai abrir 70 pontos para o Theo Pourchaire, restando 78. E aí a gente observa o que acontece na sprint race. O Pourchaire teria de começar a descontar essa vantagem, senão já ao final da sprint race o Drugovich já seria campeão. Então existem todas as possibilidades, existem possibilidades muito concretas para que a gente tenha o título do Drugovich já na sprint. A gente está acompanhando aqui, olha, se essa regra for seguida, Pedro, a gente teve o horário de início da prova você anotou aí, né? O horário da prova estava programado para as 5h20, né? 5h20. Então a gente teria até as 6h20 para a conclusão dessa prova. Só que até o momento de largada, eu vou até tentar buscar aqui o horário redondo de que horas que eles largaram, porque você tem a volta de apresentação, né? Então é bom porque a volta de apresentação já entra no... Ela dá início ao evento. Perfeito. Ela dá início ao evento. Ela não dá início à corrida, né? Mas ela dá início ao evento. Então, a gente tem até às 6h20. Faltam 5 minutos. Se eles seguirem essa regra de adicionar o tempo ao tempo de prova, a gente teria aí uns 25 minutos de corrida. Não é suficiente para completar o número de voltas, hein? A gente está falando em voltas e aí podemos pegar aqui, né, o tempo da pole position não vai ser a referência, vai ser justamente o tempo que eles viram em simulação de corrida. Como essa aqui é um novo traçado, ou seja, pela primeira vez correndo em Fórmula 2, estaríamos falando em por volta de 1:22 talvez, mais ou menos 1:22 para arredondar o tempo por volta. Se a pole do Drugo em 1:20.7, 1:22 alto talvez, enfim, na casa de 1:22 e 1:23. Basta você dividir os 25 minutos de corrida por 1:23 e ver quantas voltas nós teríamos. Não se aproxima do número de 40 voltas, né? Então quando a corrida for retomada, a gente vai ver se a direção de prova já reduziu esse número, se ela já entendeu que a corrida vai por tempo. Tudo isso eles colocam ali na nossa geração de caracteres. Sim. Isso fica mais fácil para a gente acompanhar. Mas é uma decisão realmente que ela toma lá no último andar da torre para definir a sequência da prova. E, Thiago, os engenheiros estão esperando exatamente essa definição para decidir qual vai ser a janela de parada. Exato. Troca de pneus. Muda completamente. Olha, pelas minhas contas aqui, se a gente pega e adiciona
o tempo que o Mendonça trouxe, que é por volta de 25 minutos, a gente está falando mais ou menos de ou poderia ser meia hora, né? Enfim, o que a direção de prova vai optar. Nós estamos falando em cerca de, se for 25 minutos, entre 18 e 19 voltas. Se for meia hora, estamos falando em 22 voltas. Seria uma corrida com 27 voltas, 13 a menos em relação às 40 programadas. Eles precisam de 30 para pontuação completa. Mas vamos lembrar que lá no International Sporting Code sempre tem aquela famosa frase, né? A critério dos comissários esportivos. Eles podem, inclusive, decidir por continuar as voltas todas, porque não chega no limite máximo de 2 horas físico do piloto, que é um stint máximo. Então, que a gente tem na Fórmula 1, por exemplo. Então, vamos ver o que os comissários esportivos vão decidir para que não haja protesto. Coisa. O Molina, muito bem lembrado pelo Marcelo Verardo na nossa coordenação aqui desde madrugada, mais um guerreiro e que é amante do automobilismo, então é um prazer. Mas ele lembra muito bem que a partir das 7 da manhã nós teremos Porsche aí. Exato, então tudo isso entra na conta. Por isso que a FIA prevê esse limite. E é claro que é possível você ter uma determinação da direção de prova de entender, olha, nós vamos atrasar a Porsche. Assim como já aconteceu, por exemplo, com classificações de Fórmula 2, com classificações de Fórmula 3, ou até mesmo com treinos de Fórmula 1, porque você tem demais categorias. Mas vale lembrar que há um critério de privilégio, né? Então, quem cedia o evento, por exemplo, é a Fórmula 1. Se você atrasa a Porsche, por exemplo, e acontece um regime de bandeira vermelha na Porsche, aí você prejudicaria a corrida da Porsche, porque ela não pode invadir o espaço da Fórmula 1. Enfim, o que estamos fazendo aqui são simulações do que pode acontecer para você estar completo, nutrido de informações e de cenários de prova. Voltas, 22 voltas, até o que o Molina trouxe, 35 voltas, atrasando a Porsche. O fato é que corrida nós teremos, e você vai acompanhar aqui no Band Esportes, a princípio uma largada, isso sim, sob o regulamento e sob a tutela da direção de prova, mas que está com o regulamento embaixo do braço. Isso sim, a confirmação é, em regra, que terá que ser a largada atrás do safety car. Número de voltas, tempo de corrida em 10 segundos, mais uma volta, mais ou menos, quando a direção tiver a definição, você vai ver no seu canto superior esquerdo tranquilamente ou o número de voltas ou um cronômetro já decorrente. O que se pode fazer também é deixar um número de voltas, e aí quando a direção de prova perceber que está chegando a um limite de tempo, ela troca o número de voltas para um cronômetro também decressivo. Já vimos isso acontecer algumas vezes. O Rory pergunta aqui se o pneu reesquentado já não é a mesma coisa. Exatamente. Cada vez que você submete os pneus a um ciclo de aquecimento e refrigeração, ele perde um pouco de desempenho. Mas nesse caso aí, todo mundo passou por esse procedimento. Então, no frigir dos ovos, fica todo mundo na mesma. Olha só, o Theo Pourchaire está saindo com os pneus duros. Ele tinha largado com os pneus macios. Porém, ele ainda precisa fazer a sua parada. Ele muda a estratégia, ele provavelmente vai ter um stint mais longo. Interessante. Ele ganhou 3 posições na largada. Nós vimos aqui a repetição, veio bem para cima, um bom desempenho do piloto francês. Tá um pouquinho mais alegre hoje. E a safety car na pista, o safety car vai embora, teremos rolling start, ou seja, largada em andamento, largada atrás do safety car. Pergunta aqui, por que tem um carro melhor do que o outro se os carros são iguais? Realmente, todos 3.4 V6, todos com 620 cavalos, da Meca Chrome, inclusive, que segue... Fala até baixo que o Molina tem suas ressalvas, né? Mas a Meca Chrome é que cede a unidade de potência para a Fórmula 2 e, enfim, câmbio, tudo igual. São acertos, são opções de calibragem, de ângulo, de asa. Vou até pedir para daqui a pouco se aprofundarem no assunto Thiago Mendonça e Ricardo Molina, mas é isso que influencia mais do que nunca a performance de um carro em detrimento do outro. Olha, é simples, Pedro. Você pega a equipe toda da MP, põe para montar um carro. Pega nós 3 aqui com manual de instruções e monta o mesmo carro. Vai sair um pouquinho diferente, com certeza. Nosso melhor, né? Exato, é habilidade. Material humano. Não tenha nem dúvida. Nós vamos para a relargada na volta de número 5 de 40. Felipe Drugovich é o líder. Já deu pé Felipe Drugovich, vai embora. Esperamos tanto por esse momento. Vem embora Felipe Drugovich. Jack Dorré é o segundo.
Tá valendo mais uma vez, é a Fit Race, você curtindo a Fórmula 2 aqui no Band Esportes. É a 12ª etapa do ano de 14 programadas. Líder da prova é o Drogovic. O Enzo Fittipaldi, eu lembro para você, o outro brasileiro é o 11º. Trem briga lá atrás, inclusive, muitos pilotos buscando ainda a melhor temperatura do pneu, enquanto Clement Novalak vai para cima de Marcus Armstrong. Olha o encosco entre Armstrong e Clement Novalak. O Armstrong teve que passar com a roda do lado esquerdo lá pela brita. Chegaram a tocar rodas, hein? O número de voltas permanece em 40 por enquanto. E o Drogovic foi muito esperto na relargada, conseguiu abrir uma boa vantagem do Durra na primeira volta. Cordel tá vindo para cima de Marcus Armstrong. Aí você tá vendo o Felipe Drogovic, Jack Durham o segundo e o Dennis Holger. Estes são os 3 primeiros. Verschoor vindo para cima do Dennis Holger. A exemplo do que ele fez no comecinho da prova antes da bandeira vermelha. O Enzo Fittipaldi também já está na cola, está na bota do Vesti. O Vesti é o 10º e é o último carro, por enquanto, posicionado na zona de pontuação. Me parece mais rápido o Enzo Fittipaldi. Vesti está de pneu duro, Fittipaldi de pneu macio. E está a uma posição de começar a marcar pontos piloto brasileiro. E o Novalak vem fazendo um bom desempenho aí, querendo marcar mais pontos para a MP e jogá-la mais para cima no campeonato. Hoje ele é a 3ª. Olha o Enzo botando por... Faz o traçado defensivo, Vesti de duros. Piloto brasileiro está com pneus macios. Vem para cima do Clement Novalak. Liam Lawson, os dois disputando a posição. Fittipaldi consegue a ultrapassagem para cima do Vesti. Já é o 10º piloto brasileiro. Volta mais rápida de David Beckman. E o Novalak está vindo num ritmo muito bom para cima do Liam Lawson, hein? É muito mais rápido o pneu macio nesse momento. Liam Lawson, resistindo como pode. Travou ali o Clement Novalak, teve que tirar o pé o piloto que é companheiro do Felipe Drogovic, senão os dois iam se tocar enquanto você vai rever a ultrapassagem. E aí justamente o momento, quando eles terminam na reta, como fala mais alto o carro de número 7, que é o Marcus Armstrong, até o momento em que eles se chocam, porque justamente como o Molina trouxe, um de pneu macio, outro pneu duro, e aí é inevitável que você tenha a ultrapassagem de um piloto que está com pneus macios. Tínhamos uma bandeira amarela, mas já está tudo certo nessa volta de número 7 de 40 programadas. Você curtindo a Fórmula 2, Drogovic é o líder da prova. Band Esportes há 20 anos. O esporte está em casa. Amaury Cordel para os boxes. Drogovic acaba de marcar a melhor volta, hein? 1:25.2. Já é pit stop obrigatório. É o primeiro a parar o Amaury Cordel, enquanto lá atrás você também tem o pit stop do Kellen Williams. É uma aposta... Opa, o Daruva, hein? Tá gostando de rodar esse fim de semana. Eu dizia, não é uma má ideia parar cedo, não. Principalmente para quem não tem nada a perder. Eventualmente um safety car pode colocá-los bem na disputa. Ele conseguiu sair da brita, pelo menos. Evitou mais um safety car. Mas sujou bem a pista de brita. Olha, por mais rápido que o Drogovic esteja, o Durham não vira muito distante, não. Meio décimo, continua dentro do tempo de acionamento da asa móvel. E aí você tem justamente agora a direção de prova comunicando que os pilotos já podem utilizar a DRS enquanto o Jack Durham faz a volta mais rápida. Ele vem para o ataque, travou tudo o Jack Durham. Por pouco ele não estampou na traseira do Drogovic, o Jack Durham. Prejudicou o jogo de pneus o piloto da Virtuosi Racing. Ele tentava se aproximar em relação ao Drogovic. Ele foi 2 décimos mais rápido que o Drugo, pegou a melhor volta, só que na freada da 1 exagerou muito. Drogovic passou de novo. Drogovic passou um perrengue aí e nós aqui ficamos todos gelados dentro da cabine.
Olha, o Fittipaldi já é o nono, não tivemos a imagem da ultrapassagem para cima do Vest, ele vem para cima do Armstrong. Mas o brasileiro que vem fazendo uma belíssima corrida vem para cima de Armstrong, Enzo Fittipaldi. E a Tatiana Calteron já está em 18º. Olha o ângulo do Drugovich. Será que passou perto? Nem tanto. E aí o Jack Durham lamentando muito. Esse dianteiro esquerdo aí já ficou com aquela marca da travada, né? Vamos ver a repetição do Fittipaldi para cima do Marcus Armstrong. Também muito próximos, a disputa pela 8ª posição, o Fittipaldi com pneus macios, o Armstrong com pneus duros. Olha, aquele erro tirou a chance do Durham de acionar a asa móvel. Drugovich já abre mais de 1 segundo. O Novalak está caindo de posição. Veja como ele vai descendo, ele estava na 7ª posição, justamente porque foi para os boxes, para botar pneus duros. Na volta 10 de 40 programadas, eu não sei se estão apostando que essa corrida vai durar menos, porque estamos falando em 30 voltas num pneu de composto duro. Eu acho que dura. Chegar, chega, né? A equipe já chamou o Durham para dentro. Aquela freada realmente prejudicou. Enquanto isso, o Drugovich ainda continua virando tempos bons. 1:25.1 contra 1:26.0 do Durham. 9 décimos de diferença. Ele sempre tem um plano, hein? E a administração de pneus é com ele. O grande problema é safety car. Se eu fosse o Drugovich, eu marcaria o Durham dentro do possível. Olha isso. Deixapou. Não foi só o flex point. Vai ter que parar Jack Durham. Estamos na volta de número 10. São 4 programadas, você curtindo a Feature Race da Fórmula 2. Opposite Duan. O Dennis Hogger sendo informado que eles vão parar opposite to one. Oposto a 1. Não entendi essa expressão, Molina. A não ser que ele tenha dito opposite Durham, que era quem estava na frente. Muito bem. Pode ser isso. Fittipaldi nos boxes. O Enzo Fittipaldi para os boxes. Vamos ver a parada do piloto da Charrua. Enquanto o Dennis Hogger já vem de pneus duros, a corrida dele é com o Jack Durham. Fazer um undercut aí e aí ver como é que performam o Durham e o Drugovich. O Durham vai perdendo tempo com esse pneu que ele tem aí nas mãos agora. Os pneus duros tendem a manter o desempenho próprio, né, apesar de mais lento que os macios, por mais tempo. O Pourchaire apostou em sair de duro logo depois da bandeira vermelha, vai conseguir ficar mais tempo na pista e quando colocar o macio no final, vai vir com muita ação para quem permanece na pista. Olha, nós temos o Drugovich virando 25.0, Jack Durham virando 25.0, Versor virando 25,5. Ficar de olho nos tempos do Drugovich, que já abre mais de 1 segundo em relação ao vice-líder da prova. Tem a melhor volta de Jack Durham. Dos carros da frente, agora que o Hogger colocou o pneu duro, eu vou esperar uma volta para ver quanto que ele vai virar com o pneu já em situação de equilíbrio. Aí você tá vendo aí o Iwasa. Iwasa que nesse momento é o 4º colocado, tentando aproximação em relação ao Versor, enquanto o Yuri está nos boxes. Aí a parada do Vips, que ainda segue com aquele capacete completamente em preto. Beckman também para os boxes. Vamos ver em que posição volta o Yuri Vips. Ele volta justamente atrás do Novalak. Novalak já fez a parada. Consegue ficar aí na frente do piloto da Hightech. O Durham olhando o Drugovich ali na frente e não consegue mais se aproximar. A falta da asa móvel realmente está prejudicando. E esse pneu dianteiro esquerdo, hein? Eu acho que é ele que está marcando o Drugovich, viu? É ele quem está observando o Drugovich, porque realmente não faz sentido. Mas ele está vendo que o ritmo
Tá ruim, mas agora vai. Olhou. Agora vai. Olha, Tá vibrando demais com esse deschapamento. Jack Durham nos boxes. Para Jack Durham, você ligado no Band Esportes há 20 anos, o esporte está em casa. Ruim, hein? Mas estava muito ruim aquele pneu. Estava correndo até risco de segurança naquele caso. Não foi um bom pit, mas as pistolas elétricas, por enquanto, funcionando bem. Nenhum pit stop realmente desastroso, como a gente via nos últimos meses. Vamos esperar até o final, né? Que elas continuem funcionando bem, principalmente na parada do 11. Olha, você pediu para ficar de olho em Dennis Holger. O Holger virou um 26.2. O Drugovich, a última volta dele, Molina, um 25.3. Ainda tá valendo a pena ficar de pneu macio. Claro, desde que você tenha a capacidade de manter os pneus vivos como o Drugovich tem. E ele tá com um vento a favor, né? Tá de cara pro vento, ele vê pista livre. Tá aí o privilégio de se ter feito a pole position na sexta-feira. Drugovich é o líder. Estamos com 13 de 40 voltas programadas e a 3.6 do Verschoor, o Felipe Drugovich. O Verschoor sendo instruído a acelerar porque eles vão fazer só mais uma volta. Drugovich mergulha. Vai parar o Drugo. Nos boxes, Felipe Drugovich. Razoável. Não foi das melhores, mas também não foi uma... É melhor que a do Durham. Que é o que importa. Vamos ver se na pista o Durham não faz um undercut como fez lá na Bélgica. Não, ainda tá bem longe. Dessa vez funcionou pro nosso lado. Olha o Dennis Holger vindo para cima do Ayumi Iwasa. Travou o Dennis Holger. Vem para disputa por posição. Vem colado o Dennis Holger para cima de Ayumi Iwasa. Os dois buscando essa 12ª posição, porque tem um pelotão gigante de pilotos à frente que ainda não pararam. O Drugovich voltou em nono, é isso? Isso, e o Durham preso atrás da Tati Calderon. Isso aí foi decisivo, hein? Tá funcionando bem. Virou o melhor primeiro setor agora, mas tá preso atrás da Tati. E a Tati Calderon não tem obrigação nenhuma de ceder a posição, a não ser que cometa um erro como esse, né? E justamente agora por dentro a Tatiana Calderon, o Jack Durham tentando fazer a ultrapassagem. A pilota tentando sustentar essa posição, mas não foi suficiente. Já de aberta, vai embora o Jack Durham. Mas perdeu alguns minutos, ou melhor, alguns segundos, né? Sem dúvida. Perdeu muito. Verschoor. E justamente dá tempo para o Drugovich voltar e entender a temperatura de pneus, conseguir entender o composto duro, até porque o Verschoor me parece que vai voltar. O Verschoor travando na saída dos boxes, hein? Passando agora, hein? Eles vão sair muito próximos, hein? Drugovich e Verschoor. Verschoor vai voltar à frente do Jack Durham. Parada boa de Richard Verschoor. E de pneu frio, vai atrapalhar muito o australiano. Nossa. Olha a dificuldade que se tem o Verschoor para sustentar a posição. Consegue a ultrapassagem de Jack Durham. Esse é o embate. Você sai de pneus frios para tentar buscar a melhor aderência. Ele não consegue, o Jack Durham foi embora. Verschoor, o melhor amigo do Brasil nesse momento. Agora, de olho como é que está o desempenho relativo entre Drugovich e Durham com pneu duro. Em Spa, o carro da Virtuose era mais rápido com esse tipo de composto. O Drugovich ainda está na sua primeira volta depois que ele voltou dos boxes, ou seja, só nesse momento agora ele vai chegando à temperatura ideal do composto duro. Estamos com 15 de 40 voltas. Você segue participando com a gente, hashtag F2 no Band Esportes. Drugovich, por enquanto, o líder do campeonato e é líder da Feature Race. O Verschoor ficou uma volta a mais de pneu macio e ele quase esteve em condição de tomar a posição do Drugovich. É que realmente a temperatura de pneus, ainda mais quando eles chegam para fazer essa curva de número 3, ela fala mais alto, né? Olha a dificuldade que ele tem agora para tracionar o Verschoor. Mas tudo correndo bem,
ele garante aí talvez uma posição de pódio. Na Sim. pista ele está à frente já do Hauger. Uma boa estratégia de Marcus Armstrong, ou melhor, perdão, de Verschoor. Por enquanto temos Liam Lawson na liderança da prova, só que até o piloto na 7ª posição, que é o Bochum, não pararam. Então o Drugovich é o líder momentâneo da prova com Jack Doohan e Verschoor, os 3 primeiros. E nessa última volta o Drugovich meio segundo mais rápido que o Jack. O pneu duro pode andar até umas 29 voltas aí. Então a gente ainda vai ver essa turma à frente. Claro, se ele não começar a degradar muito. Pourchaire está uma boa quarta posição no momento, logo atrás do Vest, com distância em tempo, mas em posição logo atrás do Vest. Vamos ver se a aposta dele vale aí alguns bons pontos para postergar a decisão do campeonato o máximo possível. É ficar de olho nos tempos também, né? Que ele tá virando, enfim. Olha aí o Iwasa tentando fazer a ultrapassagem, ele consegue tranquilamente para cima de Tatiana Calderon. Já é o 10º Iwasa. Agora, um safety car agora, por exemplo, ele beneficiaria os 6 primeiros, né? Na verdade, como você não pode parar sob safety car, não. Perfeito, verdade. Você beneficiaria quem já parou. Bandeira amarela no primeiro setor. Por que a gente foi falar sobre safety car? Mas que boca, Pedro Martelli. Não deram nem 10 segundos o Marino Sato na barreira. Me parece ser o mesmo local em que bateu. Ele acabou de sair dos boxes e o pneu está fora do carro. Será que a maquininha elétrica fez a sua primeira vítima? Tá pegando fogo ali no... Freio quente na barreira de plástico. É bom prontamente o Sato fazer a funça ali, porque senão... Isso, Marino Sato. Tira a trava. Mas, rapaz, era melhor ter deixado na mão do especialista, né? Sato, o senhor pilota. Agora foi. O pessoal da Virtuose preocupado. Temos o safety car na pista mais uma vez. Tá bravo o japonês. Muito. Todo mundo que ganhou vantagem aí ficando na pista vê essa vantagem se esvair em função dessa norma específica para o circuito de Zandvoort de não poder parar com o safety car. Eles vão ter de esperar a bandeira verde. Olho no dianteiro direito. Ele saiu dos boxes. Mas reclamando de pneu vibrando. Olha lá, saiu fora. O dianteiro esquerdo não estava bem posicionado. É isso, né? Torque insuficiente da maquininha. Aliás, dianteiro esquerdo. Eu disse direito, não, dianteiro esquerdo. Torque insuficiente, primeira vítima da troca de máquinas. O Bernd Melander trabalhando hoje, hein? Fórmula 1, ele entrou acho que 3 vezes, se eu não me engano. Já é a segunda vez que ele entra hoje. Na Fórmula 2, já são 5 inserções de Bernd Melander com a sua Black Series em Zandvoort. Bom, assim que a bandeira verde for acionada, a gente deve ter os 6 primeiros recolhendo aos boxes para essa troca de pneus obrigatória. E aí o Drugovich retorna à primeira posição. Só que é isso, ele tinha, com aquela atrapalhada do Verschoor, aberto uma vantagenzinha ali de 1 segundo em relação ao Doohan. Essa vantagem também vai embora. Vai ter de fazer uma boa relargada aí para conseguir se livrar do Doohan.
E se os pilotos da frente permanecerem, caso do Bochung, é um problema. Se os caras não forem para os boxes, é um problema. Porque aí ele vai ter de passar e você acaba abrindo a oportunidade também para o Durham, que vem logo atrás. Olha, muita gente aqui na hashtag F2 no Band Esportes. Querendo ou não, a minha zicada foi boa pro Drogovic, né? O que tende aqui, quem Pedro Martelli, tem um monte de gente falando isso. De vez em quando a gente acerta, né? Falou safety, na hora bateu o Marino Sato. De vez em quando a gente dá uma dentro. Olha, o delegado da FIA fazendo ali uma enquete junto aos mecânicos da Virtuoso para entender o que aconteceu, exatamente problema na maquininha elétrica. Essa era a equipe do Drogovic o ano passado e é do Durham atualmente. So the 1-2 started on time, so a bit now, right? Yes, correct. Ainda sob o safety car, estamos com quase 20 voltas, quase metade da corrida. Ainda há toda aquela... Olha lá, bugou o joguinho. Mas ainda há toda aquela expectativa para sabermos a duração desta feature race da Fórmula 2. Band Esportes, há 20 anos, o esporte está em casa. Algo a declarar? Olha, a gente sempre bateu na tecla de que havia um problema de material humano nas trocas de pneus da Fórmula 2. A Fórmula 2 está fazendo a parte dela ao autorizar as pistolas elétricas. Mas com certeza as equipes vão ter de continuar fazendo essa reciclagem entre os seus membros para que esse tipo de coisa não volte a acontecer e não aconteça com frequência, que é a expectativa depois dessa mudança. Olha, Thiago, pelo menos eu vi ali que o procedimento foi feito, o mecânico levantou a mão como se ele tivesse ido até o final, talvez, do curso da maquininha, mas eu imagino que tenha faltado torque. Mas dava para ver que estava solta, né? Mas... Não poderia nem ter levantado a mão. De repente deu batente na maquininha. Foi um torque insuficiente. Se fosse uma máquina pneumática, talvez tivesse recolocado a roda no lugar, pressionando. Tudo bem, danifica um pouco o material, mas ela fica no lugar. Se a máquina está com pouco torque, ela para. E aí o mecânico entendeu que tivesse ido até o final. São coisas de se adaptar ao novo equipamento. Você tem a sensibilidade do equipamento, mas você tem também a visual que não pode te trair, né? Dá para ver ali que não está bem atachada. Foi o que a gente viu. E ele acabou dando como encerrado o pit stop. Agora, mas sem dúvida, é uma questão de mais tempo para que todo mundo experimente o equipamento. Agora eu não entendi o bombeiro fiscal dando o extintor para o piloto. Se ele já é treinado para isso e estava com o extintor na mão, ele deveria ter pulado e atuado direto no carro. Não sei se ele só pode pular na pista com autorização do diretor de prova, né? Mas sinceramente o melhor dando a distância, né? Tipo... como disseram aqui nas redes sociais. Se vira aí, Sato. Sato, como bombeiro, também não é um bom piloto. Teremos mais uma volta de safety car. E muita gente participando na hashtag F2 no Band Esportes. Paulo Henrique, Oswaldinho. Kennedy também ligado. E o Winner Wall levanta uma bola aqui que a gente já discutiu durante o final de semana. Se a gente tem um pit que não tem a segurança para se entrar sob o regime de safety car, que é o caso, né, em Zandvoort, na Holanda. Naruva falando sobre Dennis Holger e ele quer fazer a própria corrida, é isso? Difícil pegar o rádio dele, mas falando sobre ultrapassagens. O Daruvala ainda não parou. Ele provavelmente vai querer ficar também um pouco mais aí na pista, né?
Ele tá com os pneus duros. O safety car vai embora agora, pit lane ou seja, a entrada do pit lane está aberta e o winner wall, lembrando, ele falava sobre se não há segurança para se entrar sob o regime de safety car, e há muitos pontos sobre esse circuito, por que se corre aí? Falamos sobre isso durante o final de semana, políticas, né? Enfim, muita coisa envolvida. Tem um tal de Max Verstappen também que está fazendo algumas coisas, né? De vez em quando ele ganha corrida. Quase nunca. E vai embora o safety car. Resta saber se Liam Lawson, Armstrong, Vettel, Cher, Nissan e Bochum ficam na pista ou vão pro pit, né? O Drugovich dando aquela distância providencial para ficar longe do enrosco. Com as paradas ele seria o líder provisório da prova. Vamos ver o que vai fazer Liam Lawson. Lawson é quem vai dar o pé. Ele quem decide quando teremos a relargada. Postergou bem esse... Vai levar até a reta para acelerar. Será que ele vai... Ele entra ou ele fica? Não é possível. Jack, uma galera acelerando e freando. Nossa. Teremos mais um safety car. O Drugovich escapou de novo. Drugovich escapou dessa, hein? A sorte favorecendo o Drugovich. Temos safety car. É exatamente isso. Não tem como relargar. Eu vi um carro azul ali. Eu fiquei com a impressão de ser o Durham. Foi ele mesmo. Ficou atravessado na reta. O que acontece? O Liam Lawson esperou praticamente o último minuto para dar o pé. Olha, quem já está no box... E tinha muita gente só para matar o Mendonça, enquanto o Novalá conseguiu entrar para os boxes, né? Não só ele como a Caldeirão também. Tinha muita gente que começou a dar o pé, entendendo que quando o Liam Lawson fosse ultrapassar a linha de chegada, eles ainda estariam atrás. Só que faltou ensaio, faltou combinar e tivemos vários toques. A gente já viu isso acontecer algumas vezes, inclusive na Fórmula 1. É um problema muito sério, a gente tem isso também na Stock Kartinha, né? Agora a direção de prova controlando muito bem isso, num acordo com os pilotos. É o chamado efeito sanfona, que é tão conhecido no automobilismo e que acaba provocando esse tipo de acidente e que definitivamente coloca todo mundo em risco. É um problema muito sério e tá aí o Durham fora da corrida. Tati Caldeirão também. Tati Caldeirão também. Eu te pergunto, que corrida é essa? 22 voltas de 40, já com uma bandeira vermelha, 3, agora o terceiro safety car. Olha, o Lawson postergou demais o momento de aceleração. Tudo bem que é prerrogativa dele escolher o momento. Olha, o Durham acelerou, tirou o pé, foi a Nossa. Deram nele, e eu acho que foi justamente a Tati Caldeirão. Vamos ver direitinho. Nossa. E foi. Não, foi Verchock. Aí o Novalak falando que ele não podia fazer nada, né? Que simplesmente bateram na frente dele. A gente viu isso acontecer no GP da Toscana, em Mugello, quando o Valtteri Bottas segurou muito a largada no direito dele e acabou comprometendo. A única exigência que a Federação Internacional de Automobilismo faz é que você mantenha uma velocidade constante. E por constante ela pode ser baixa. Sim. Os demais é que acabam fazendo esse efeito sanfona, acabam acelerando, dando distância e aí aceleram para poder fazer uma largada um pouco melhor. E isso é um desastre. O Vettel aí, que estava com a corrida bastante interessante também, vai ter problemas. E para não ser injusto, né? Foi o Verchock que deu no Durham. Obrigado, Molina. Mas o Clement Novalak, Tatiana Caldeirão. Uma confusão, e o fato também importantíssimo é o seguinte: Enzo Fittipaldi fora da confusão, Drugovich fora da confusão. Ele ia bater no Dennis, no carro da Prema Race. O Novalak acho que não conseguiu virar, exatamente. Ó. Olha lá, as rodas ficaram convergentes de 30 graus. E o mecânico daquela olhadinha. Uma tranquilidade que só o desespero traz. Band Esportes, há 20 anos, o esporte está em casa.
Tivemos carros flutuando, 3 safety cars, bandeira vermelha. O Lawson não parou, o Armstrong não parou, Pourchaire não parou, Vesti não parou, Nissany não parou e Bochum não parou. Ó, a informação de que o pit está fechado ali, piscando. E você me pergunta, se a gente tiver o encerramento da prova agora, Por tempo, o que acontece? Esses pilotos que não pararam vão ter 30 segundos adicionados ao tempo de prova deles. Então, realmente, nada muda. Eles continuam caindo lá para o fim do grid, como aconteceria na bandeira verde normal, cumprindo o seu trabalho de pit stop. A gente já vai passando aí 6 minutos do tempo previsto de 1 hora. E olha aí o pombo, hein? Mas que tranquilo. Esse é mais um que... Bichinho. Mais consciente. Passou numa boa, esperou os carros passarem. Corajoso. Olha, lembrar que ontem o Pourchaire tomou a pombada na câmera. Ele chegou no parque fechado com o pombo agarrado na câmera dele, lógico, mortinho, mas agarrado na câmera. Tiago, minha dúvida, se a prova terminar com menos de 75% das voltas, vale metade dos pontos? Com menos de 75% da prova, vale... A gente tem aqui, a pontuação é diferente. São 19 pontos para o primeiro, 14 para o segundo, 12 para o terceiro. So just for info, someone ran into the back of Doohan at the restart there, and that's what happened. Okay, copy. I didn't touch my speed, it stayed constant. Nah, you were cool, mate, you were cool. Olha o pai do Doohan aí, ó. Eles discutindo ali se haveria algum tipo de punição a respeito da relargada, e a equipe confirmando que não, que com ele tá tudo bem. De fato, ele não fez absolutamente nada de errado, ao meu ver. Ele manteve a velocidade dele, não teve uma pilotagem errática, como diz o regulamento, que você não pode ter, e isso sim resultaria numa punição. Nada de corrida praticamente até agora nessa Feature Race da Fórmula 2, hein? Você não queria uma corrida chata, Molina? Como já disse alguém aqui nas redes sociais, chata assim, parada não, né? Não, mas cá entre nós, o Drugovich está desviando balas aí, né? Porque, pelo amor de Deus, tudo acontece perto dele. E o Doohan... E não é só nessa etapa, hein, ô Molina? Pois é. Agora o Doohan, que judiação, ele vinha fazendo outro corridão e acabou sendo aí a bola roda. Eu não vou colocar a culpa toda no Verschoor, não, tá? Foi uma relargada estranha que o Lawson provocou. Tudo bem, prerrogativa dele. Mas, sei lá, era bom esse procedimento ser um pouquinho mais explicado. Essa linha de aceleração um pouco mais para trás. Mas eu acredito que é mais para a turma de trás do que culpa dele. A turma que dá distância para acelerar depois. Vou te falar uma coisa, o Matheus Vessaro aqui na hashtag F2 no Band Esportes manda, tá legal essa endurance da Fórmula 2, hein? Boa. Alex Parreira, Tereza com a gente, Rodrigo também tá ligado. Inclusive, destacando muito bem aqui que o pelotão que ainda não parou, né? Quando todos pararem, nós teremos o Enzo Fittipaldi em quinto, hein? Depois de largar em 13º. Muito bom. Ó, o pit já está aberto. Vamos ver se nós não vamos ter uma repetição disso, gente puxando para o pit e atrapalhando. Vai embora o safety car. Volta de número 25 de 40 programadas. Liam Lawson, o que o senhor vai aprontar agora? Sem que pilha, mas eu, se fosse ele, fazia a mesma coisa. Mas ele já não fez, deu pé. Foi embora o Liam Lawson. Temos a relargada da Feature Race. E agora com os carros mais espaçados e muito espaçados, inclusive. E entrando para o box Nissany a 15 voltas do fim. E entra também o Bochum entra para o box Armstrong. O Liam Lawson ficou na pista. Pourchaire também. Vesti também. Lembrar que logo atrás do Drugovich está o Verschoor, que precisa trocar o bico. Quase, hein?
Rapaz, perto. É um trocando para o macio e outro trocando. O Nissani também troca para o macio. É só quem trocou agora vai, obviamente, optar pelo pneu macio. A tendência do Drugovich é abrir do Verschoor, porque o bico ali e a asa está bem danificada do piloto holandês. Lawson, Pourchaire e Vest são os 3 que faltam a parada obrigatória. Beckman e Vips trocando de posição ali com frequência. Tudo em função do aquecimento de pneu. Quem conseguiu aquecer durante as voltas antes do final do safety car. Logo atrás o Daruvala indo para a terra de novo. Olha, o Liam Lawson passou e não entra, hein? Pourchaire vai para os boxes. Theo Pourchaire nos boxes. Vamos ver a parada do vice-líder do campeonato. É razoável também a parada do Theo Pourchaire. Demorou um pouco dianteiro direito. Ele vai tentar fazer melhor volta para tirar a possibilidade de ponto eventual do Drugovich. Porque ele mesmo não vai pontuar, porque ele vai ficar fora dos 10 primeiros. Tentou uma estratégia heterodoxa aí, não deu muito certo. Mas vai vir com o pneu macio, com bom desempenho. Vamos ver se ele está muito longe dos carros da frente. O safety car destruiu a estratégia heterodoxa. A repetição é justamente do pit do Roy Nissany, porque ele, quando ele é liberado, é praticamente colado com o Bochum, mas eu também não vi para tudo isso, hein? É uma corrida, não é... Os carros são colocados no chão praticamente no mesmo instante, né, Mendonça? Então é assim, é perto, mas tá valendo, é do jogo. Lawson é o primeiro, Vest o segundo, são os 2 que não pararam, agora só o Vest não parou. Liam Lawson vai para os boxes. O Verschoor vai apostar e ficar com aquele bico do jeito que tá até o final. Porque se ele parar para trocar, acabou a corrida dele, ele vai com prejuízo mesmo. Olha só, a prova agora passa a ser disputada por tempo. A gente tem o cronômetro na regressiva ali no topo da coluna à esquerda. É justamente aquilo que eu falava, né? O regulamento embaixo do braço, Mendonça aqui completamente informado, é o que poderia acontecer. Eles levam as voltas até o momento em que entendem que agora é por tempo. 12 minutos para o fim da Feature Race, a Fórmula 2. Drugovich é o líder, Band Sports há 20 anos, o esporte está em casa. Olha, com 12 minutos e já com o DRS liberado, estamos falando de 10 voltas, hein? 10 voltas, a gente tem um piloto holandês nesse momento atacando o Drugovich, que corre por uma equipe holandesa. Então a turma que está nas arquibancadas vai celebrar de qualquer forma. Tá aí, a direção de prova, os comissários concordaram com a gente. Não há necessidade de avaliar aquela questão do pit stop. Último a parar é o Vest. Cara, como é que o Verschoor tá tendo esse desempenho de reta? Ok, com asa móvel, mas como é que ele tem esse desempenho de reta com essa turbulência que o bico tá causando? Tá muito torto. Falei pra você que aquela entrada de ar da Fórmula 3 ia ajudar? Eles copiaram na Fórmula 2. Ele já deu uma travadinha de roda ali. O Drugovich tem que fazer o possível para sair do alcance de asa móvel. Já pode terminar, né? Se possível. Agora volta de pneu macio, né? vem babando e é isso. Vai tomar dos 10 primeiros aí a pole position. A classificação do campeonato atualizada com as posições de momento. Olha, você me perdoe, viu? Falta muita coisa ainda pela frente, mas 233 contra 162 pontos. 71 pontos de vantagem. É uma coisa impressionante. 78 a partir de hoje. A
relargada do segundo safety car investigada depois da corrida. Justamente aquela que deu enrosco, né? E sem ela não vai, né? tem que levantar. Que situação, hein? Ainda não chegamos no ponto que desejávamos. Devia quem mais ganhou posição lá na frente. Enzo Fittipaldi é o quinto, ganhou 8 posições. Beckman também ganhando 10 posições. E o Caldwell. Mais uma volta rápida de Theo Pourchaire. Não tem como não virar, né? Com esse pneu macio, pista livre. O Verstappen se aproximando do Drugovich, ele está abaixo da casa de 1 segundo, enquanto o Cordell também abaixo da casa de 1 segundo em relação ao Enzo Fittipaldi. O Iwasa podia dar uma mãozinha ali, né? Pressionar o Verschoor. Porque, olha, a distância chega no 1 segundo, depois cai de novo. Ela precisa se manter ali para o Drugovich ficar tranquilo. E em termos de risco, Enzo Fittipaldi larga do lado do Nissan e agora tem o Cordell atrás dele, desviando de balas também o tubarãozinho. Olha, o Pourchaire está virando 3 segundos melhor que o Callum Williams, que está à frente dele, e o Callum não está longe dos 10 primeiros colocados, né? Está ali a 2 segundos do 10º e por assim vai. Será que o Theo Pourchaire vai arrancar um pontinho, na verdade 2, que se ele entrar na zona de pontos com a melhor volta, ele consegue 2? Vamos ficar de olho aí no que ele performa. Ele tira 1.7, 1.6 em relação ao tempo do Drugovich. E do Callum, muito mais, né? O Callum virou agora 1.25.838, ele virou 1.23.339. Temos 8 minutos para o fim. A Feature Race da Fórmula 2, uma corrida com 3 inserções de safety car, uma corrida com bandeira vermelha, com problemas de relargada, mas com o Drugovich na liderança. O Enzo Fittipaldi é o quinto. Vai segurando, vai prendendo a Mauri Cordell na 6ª posição, e justamente é o que você curte, curtindo esse ângulo do Enzo Fittipaldi. E o Cordell, justiça seja feita, vem fazendo uma prova boa, né? Não Ele lembro. fez o pit stop precoce, lembra? Pois Foi interessante. Para ele deu certo. E os pneus duros, né? Muito Exato. duros, segundo a tua opinião, estão durando demais, né? Se ele tivesse com um pneu médio, por exemplo, nesse momento já estaria com uma degradação bem alta, favorecido também pela escolha da Pirelli. É impressionante como ele abre a asa, mas ele não consegue se aproximar do Fittipaldi nos outros setores de pista. É muito difícil ultrapassar em Zandvoort. Bom, o Drugovich já abriu mais do que 1 segundo do Verschoor, já não tem mais asa móvel, o piloto holandês vai ficando mais tranquilo para o Drugovich abrir aí 71 pontos, a não ser que o Pourchaire consiga mais 2 posições, porque aí ele marca 1 ponto do 10º e 1 ponto da melhor volta, cairia para 69. Nada que preocupe muito. Valak, não foi dessa vez. É o detalhe do bico do Novalak, né? Completamente prejudicado. Bico, barra, direção, a asa, o prejuízo aí é grande. Só pra gente não esquecer, hein? Essa vitória iguala o recorde do Markelov e do De Vries. 8 vitórias.
Segue à frente o Enzo Fittipaldi segurando o Amaury Cordel. Lá na frente, Felipe Drugovich é o líder. Até o momento temos uma corrida agora sim, com corrida, com atividade na pista, sem muitas ultrapassagens. Só que com pelo menos os carros andando, né? Ó, a última vez que você falou um negócio desse, deu um safety car. Então se controla aí, Pedro Martelli. Asa aberta para Amaury Cordel. Sempre tentando se aproximar do Enzo Fittipaldi. É a disputa que justamente a direção de prova atrás é a disputa mais apertada e é com o brasileiro. É o quinto colocado. Largou em 13º o Enzo Fittipaldi. Opa, o Vesti tomou a melhor volta do companheiro de equipe. Tirou a volta do Pourchaire. Olha, tá faltando ensaio, hein? Se bem que Fórmula 2, Fórmula 3, quando que tem jogo de companheiro, né? É muito raro. O Vesti não quer nem saber se o Pourchaire precisa de pontos, se não quer. Olha, Essa é a melhor volta. Pedro, me perdoe se as minhas contas estiverem erradas, já que sou de humanas. Mas aqui a minha conta que está feita é de que o Drugovich só precisa de um 4º lugar na sprint lá em Imola para se sagrar campeão, com o resultado sendo esse aí que está na nossa tela. Lembrar que Monza não tem muito como evitar a ultrapassagem com asa móvel, né? São retas longas, pista larga. Então, se de repente ele faz a pole e larga em 10º, não é difícil do campeonato acabar logo na sprint race. Isso eu não estou contabilizando ponto de pole, tá? É isso. Para facilitar a conta aqui. Mas a gente pode acrescentar aí também ponto de pole, muda um pouco a história aí, 2 para mais, 2 para menos. Mas de qualquer forma mostra que a coisa está muito encaminhada, com ele confirmando essa vitória. Vamos esperar aí esses 3 minutos finais. Lembrando que ao zerar o cronômetro, a gente tem mais uma volta. Temos menos de 3 segundos. Drugovich é o líder. Já tem 4 vitórias na temporada, vem para sua 5ª vitória na temporada, só que para igualar um recorde histórico da Fórmula 2 de 8 vitórias. Se não me engano, Thiago, o mesmo número de vitórias do Piastri ano passado, hein? Acho que era isso aí, 5 vitórias. E se tornando o maior vencedor de todos os tempos, né? Ao lado do Nick De Vries e também do Artem Markelov. E tem briga pela 2ª posição e o Asa se aproximando de Richard Verschoor. Estamos nos últimos 2 minutos desta corrida principal da Fórmula 2. Drugovich fez a pole. Desde então lá na frente, tranquilo Felipe Drugovich. E essa briga entre o Asa e Verschoor auxilia, ajuda ainda mais o Felipe Drugovich para estar tranquilo lá na ponta. O Thiagão verificou aqui, parece que o Piastri teve 6 vitórias ano passado, mas dá tempo, ainda tem mais 2 etapas. Esse aí é o Yuri Vips. Indo para cima do Cordel, o Cordel errou, balançou muito na freada da curva 1, agora está sendo atacado pelo Vips e o Enzo com isso vai embora, está mais tranquilo. É aquela parada antecipada, Thiago. Os pneus do Cordel já foram. Pois é, a gente estava aqui elogiando a habilidade, mas tudo tem o seu limite e parece que chegou. Entramos no último minuto de prova. Aí o torcedor que está em casa, o torcedor vê que o tempo não passa, demora para correr esse cronômetro. Inclusive de tempo de corrida, desde que largaram às 5h20, já estamos com 1 hora e 25 minutos de prova.
com parada, com red flag, com safety car na pista. Vips se aproximando do Cordel, só que o Beckman também chega no Vips. Chegamos aos últimos 10 segundos, o Drugovich já passou. Vamos ver a decisão da direção de prova. Se ele já abriu a última volta ou se coloca mais uma volta. 0 cronômetro na Holanda. Enfim, passa o tempo em Zandvoort. Olha o Pourchaire passando o Callum Williams. Dá tempo dele pegar o Daruvala ainda. Vem Pourchaire na 11ª posição, ele tentando buscar a zona de pontuação. Estamos com o cronômetro zerado. Agora, pelo roteiro, é o seguinte. O Drugovich já está na última volta. Drugovich liderando com 1,8 de vantagem em relação a Verschoor. Muito tranquilo, Felipe Drugovich. Olha, seria de bom tom, com o cronômetro zerado e o Drugovich já tendo passado pela bandeira quadriculada, entendermos se realmente, já que é critério da direção de prova, quanto à comemoração do Theo Pourchaire, ele está na última volta, né? Sim, o Drugovich abriu a última volta. E, se possível, deixar no líder da prova, né? Tá lá na frente. Felipe Drugovich, mais de 2 segundos em relação a Richard Verschoor. Piloto que é líder do campeonato, abrindo 71 pontos. Tem 3 vitórias em Barcelona, 1 no Bahrein, 1 em Mônaco, 2 na Áustria. E a sua 8ª vitória em Zandvoort. Mais uma. O Zandvoort é emoção, é o que eu te falei, Thiago Mendonça. É impressionante, seria de bom tom a direção de prova. Ah, perfeito. Colocar, por exemplo, mais 2 voltas então, né? Agora sim, estamos na última volta com o Felipe Drugovich. Não concordas comigo, Thiago Mendonça? Não podia colocar um GCzinho ali, mais 2 voltas? O torcedor brasileiro sofre até o fim. Mais uma volta, agora sim, na última volta, o Drugovich. Onde está o 0 ali, por exemplo, botar mais 2. Muita gente aqui na hashtag F2 no Band Esportes dizendo, esse tempo não passa. Na última volta, Felipe Drugovich. Agora sim, ó. O foco é no carro do brasileiro. Na estreia da temporada da Fórmula 2, justamente em Zandvoort. Vem contornando em todo esse mar laranja, fazendo alusão a Max Verstappen. Agora vai tomando conta também do carro do brasileiro. Lembrando que MP Motorsport é uma equipe holandesa. Vai conseguindo a sua vitória dentro de casa. Agora sim com 3 vitórias em Barcelona, 1 no Bahrein, 1 em Mônaco, 2 na Áustria. Para vencer pela primeira vez em Zandvoort, Felipe Drugovich do Brasil para se tornar o maior vencedor da Fórmula 2. Bandeira quadriculada para Felipe Drugovich. A 8ª vitória do brasileiro na Fórmula 2, ele iguala o Markelov, Nick De Vries, para assumir de vez ainda mais o favoritismo pelo título da temporada, 71 pontos à frente. Felipe Drugovich. O Pourchaire chegou na 10ª posição, soma um pontinho, e o Enzo Fittipaldi num belíssimo resultado também do piloto da Charrot, do piloto brasileiro, chegando na 5ª posição. Olha, esse ponto do Pourchaire, não modifica muito as coisas, mas, cara, ele merece, viu? Que recuperação no final de semana, largando lá de trás. Just Kamal is getting closer. Wow! Wow! Come on! Come on, boys! Good race. Thank you. Thank you so much. Thank you well. Grande, Felipe, grande. Aí o Felipe sendo parabenizado pela equipe, que lembra que ele está muito próximo da conquista do título. De fato, esse pontinho do Pourchaire muda as nossas contas, mas de qualquer forma ele já pode ser campeão na próxima corrida. A gente vai ter ainda 2 etapas, Itália e Abu Dhabi, e o Felipe Drugovich já pode ser campeão na sprint, a próxima prova em Monza. Grande desempenho do Felipe Drugovich, caos atrás dele e paz no cockpit. Ele teve mais uma vez a frieza para vencer a prova. E vou te falar uma coisa, hein? A ultrapassagem do Theo Pourchaire para ganhar esse ponto para cima do Johan Daruvala é espetacular, hein? Muito rápido também esse piloto. E agora é o seguinte, ó. Tem que seguir, né? Porque o líder foi-se embora. O Drugovich agora
a 70 pontos, né? Com esse ponto, se eu não tiver certo de contas aqui, por favor, me corrijam, mas com esse pontinho do Theo Pourchaire, resta saber se a volta mais rápida foi realmente dele. Nossa, e foi do Veste, hein? Do Veste. Que água no chope do Theo Pourchaire, hein? Fogo amigo. Bom, E aí o Felipe Drugovich, olha a massa de torcedores do Felipe Drugovich. Todos de laranja. Impressionante. Como leva a torcida a Zandvoort o Felipe Drugovich. É a torcida. The race, well done, mate. The race, well done, mate. Strong drive. So P2? Yeah, to be fair, I don't know. I feel a bit, I don't know. I should have celebrated when I saw one else like that, but very good job, guys. E aí o Verschoor recebendo os parabéns da equipe, falando, eu me sinto, sei lá, deveria estar celebrando, mas na minha casa, enfim, de qualquer forma, parabéns. Ele se mostra abatido por não ter vencido, mas eu dizia, é uma equipe holandesa, de qualquer forma, o Drugovich, apesar da brincadeira, é uma equipe holandesa. Felipe, this is Clem. Top job, mate. Well done. I'm unfortunately watching it from the sidelines, but really happy for you, mate. Top job. Thank you, Clem. Yeah, sorry about the race, but good race yesterday, so we got the job done for the team. Let's go, boys. Que legal, ó, o bromance aí do Drugovich do Clement Novalak, o Clement Novalak entrando no rádio para parabenizá-lo, dizendo, olha, eu acompanhei de fora, mas você está de parabéns. E o Drugovich lamentando a ausência do Clement na corrida. O Clement foi envolvido naquele acidente logo na relargada. Vai sair do carro o Felipe Drugovich, mais leve, ele que é, obviamente, um jovem, mas que experiência que ele bota quando tá dentro do carro, hein? Que tranquilidade, é frio, é calmo, é sereno, mas não deixa de perder, vibrando muito, agradecendo. Vitória de número 8 de Felipe Drugovich. Ele iguala, Markelov iguala também Nick de Vries. Tá no posto, maior vencedor de Fórmula 2 tem o nome Felipe Drugovich. E como vai ser bom ouvir o hino nacional brasileiro no lugar mais alto do pódio de novo. Ele que vem para sua 8ª vitória, a 5ª vitória no ano. E ele não vencia uma corrida desde, se eu não estou enganado, desde Monte Carlo, em Mônaco, hein? Desde Mônaco que o Drugovich está aguardando essa vitória de número 8 e essa 5ª vitória na temporada, mas com todas as etapas pontuando e maximizando os pontos, o que é de extrema importância, a consistência, né, de um piloto durante a temporada. tem que ver, né, que o pessoal fala, por que não venceu provas, estava tão bem. Cara, chega uma hora que você começa a liderar o campeonato. Olha o seu Bruno cumprimentando o Drugovich, o CEO da Fórmula 2 e Fórmula 3. Perdão, Molina. Então, é isso aí. Tem que cumprimentar. O pai do Caio Collet, o Carlos também cumprimentando. Então, chega uma hora que o Drugovich teve que correr pelo campeonato. Né? Agora ele tem oportunidade, tem mais carro, lógico, depois da parada aí das férias, a MP veio com um carro bem melhor. Tal, e vamos esperar que depois de vencido o campeonato, ele realmente parta para cima, para conseguir a 9ª vitória, se isolando como o maior vencedor da história da Fórmula 2. Ele tem mais 4 corridas para fazer isso, né? Ele tem agora Monza, na Itália, no próximo final de semana. E aí nós teremos, eu estava até conversando com o Mendonça em off, fora do ar, e que nós teremos 2 meses de intervalo entre Monza, que acontece na próxima semana, ou seja, encerra no dia 10 de setembro, e só voltamos no dia 17 de novembro. Para a última etapa, que, se eu não estou enganado, coincide com a última etapa da Fórmula 1. Sim. Que os Emirados Árabes Unidos. E é exatamente para fechar as 2 categorias no mesmo final de semana. A Fórmula 3, só para deixar claro, encerra a temporada na próxima etapa em Monza, na Itália. Ele vai ter 4 corridas pela frente, e se ele ganhar uma, ele se isola justamente nesse posto de vencer. Ele já é o maior vencedor da Fórmula 1, claro, mas divide isso com o Markelov e com o Nick de Vries. É o último a conquistar o feito, mas se ele conseguir a 9ª vitória aí, ainda mais expressiva a conquista do Felipe Drugovich.
Bom, ainda bem que esse campeonato deve acabar em Monza, né? Já pensou ficar 2 meses na expectativa para decidir na última etapa? Não, tem que acabar logo em Monza. Cabeça dos pilotos, né? O máximo que o Theo Pourchaire pode alcançar de pontos, 241. O Drugovich já tem 233. Portanto, ele só precisa de 8 pontos em qualquer uma dessas 4 corridas para se sagrar campeão da Fórmula 2. Seria interessante que fosse já em Monza, afinal de contas a cabeça dele fica bem mais tranquila e ele pode seguir em negociações para a Fórmula 1. Lembrando, a Mariana Becker, informação aqui ontem nas nossas transmissões, ele conversou com a Red Bull ontem, fez uma reunião na Red Bull. Literally, they went and then they all stopped and I blocked all my wheels, but I couldn't do anything. It was so crazy. I was lucky because I knew they were going to have a pit stop. I don't know. What else happened? How was your front left? Was it right? Yeah, because you didn't push in the beginning. I didn't push the whole race actually. Yeah. Ah, legal esse papo aí. O Vecharo perguntar como é que tava o seu pneu dianteiro esquerdo. Ele falou, tava legal. Aí o Vecharo, porque você não tava acelerando no começo. E ele não, tava acelerando a corrida inteira. E também eles comentando sobre aquele acidente na segunda relargada. O Drugovich disse que deu muita sorte. E o Vecharo falando que travou tudo, mas que não conseguiu evitar. E você em casa começando esse domingão especial para o automobilismo brasileiro, porque na Fórmula 2 nós temos um nome brasileiro entre os maiores vencedores da categoria. Nem 7 horas da manhã você vai ouvir o hino nacional brasileiro. E lembrando sempre, né? Quem sabe, nós estamos aqui falando de Drugovich, de Enzo Fittipaldi, do Pietro Fittipaldi como piloto reserva. Como vai ser bom ouvir esse hino. E como vai ser bom ter essa esperança mais uma vez e ter essa... quem sabe, a oportunidade de daqui uns anos, ou quem sabe no próximo ano, ter o Brasil no grid da Fórmula 1. E é toda aquela mensagem de esperança a você que está ansiando por um piloto no grid de Fórmula 1 e com a bandeira do Brasil. Tá chegando a hora, você pode sentir, tá cada vez mais perto. Os nomes estão aí, os nomes estão trazendo o resultado. Quem sabe possamos voltar décadas depois, num domingo de manhã, para ouvir no próximo ano hino nacional brasileiro na Fórmula 1. A torcida existe, o trabalho existe e ele vem sendo feito. Drugovich chegando à sua 8ª vitória na Fórmula 2. Não cansamos de dizer, se torna agora num pool de maior vencedor da categoria de toda a sua história. 70 pontos à frente. Pelas contas, né, a 8 pontos de se tornar o campeão da temporada de Fórmula 2, merecidíssimo o Felipe Drugovich nesse início de domingo que você acompanha aqui na tela do Band Esportes. A festa do Drugo segue o líder e dessa vez eu acho que ele esperou a 8ª vitória para vir com a bandeira do Brasil e muito tempo depois de vencer em Mônaco. Tá com aquele semblante calmo, com aquele semblante frio, mas por dentro passa muita coisa, pode ter certeza, na cabeça do Drugovich. O Drugovich tem 22 anos de idade. Há 22 anos, um brasileiro não é campeão da categoria de base da Fórmula 1. Olha a relevância desse momento. O último foi o Bruno Junqueira na temporada de 2000. Então você que está assistindo tem a dimensão desse momento. Quando eu digo que faltam 8 pontos, na verdade 8 pontos ele atingiria os 241 também. Considerando que nessa conta o Pourchaire tem que vencer todas, então o ideal na verdade são 9 pontos. 9 pontos porque aí no critério de desempate ele levaria essa vantagem de 1 ponto, tá? Então 9 pontos é o que ele precisa nessas próximas 4 corridas. É isso, título nas mãos do Felipe Drugovich. E é um cara que também não... A gente sempre... Ele começou praticamente correndo agora essa temporada da Fórmula 2 com apoio familiar. Infelizmente, quase não correu. Infelizmente, ele não tinha completo patrocínio. Não é um cara que defende uma cor de uma academia, né? Exemplo, por exemplo, do que tem o próprio Ayumu Asa, que está aí no pódio.
que a gente falou dele, do Richard Verschoor, de uma Red Bull, não tem uma academia de pilotos por trás. O Enzo Fittipaldi também num belíssimo resultado na 5ª posição, levando a Charrua durante toda a temporada nas costas, não tem o apoio de uma equipe, vai quebrando, querendo ou não, o Drugovich vários paradigmas, vai quebrando aquela história de que você precisa necessariamente de muito dinheiro, de que é preciso você ter o apoio de uma equipe. Sim, muitas vezes o dinheiro é preciso para correr no automobilismo brasileiro e fora, é um esporte caro, mas tem muito trabalho e tem muito talento dele, não é à toa, são 8 vitórias. Maior vencedor da Fórmula 2, 22 anos. Como bem disse o Mendonça, são 2 décadas sem alguém fazer o que ele está prestes a fazer. É significante, sim, e é para você ter esperança de que é Brasil no automobilismo. A gente está encerrando mais um final de semana de Fórmula 2 e Fórmula 3 com o Drugovich na liderança do campeonato, e que belíssima vitória de ponta a ponta em Zandvoort, na Holanda, em que pese todos os acontecimentos da etapa. Vimos neste começo de domingo o hino nacional brasileiro, como é bom ouvi-lo no lugar mais alto do pódio, e como é bom saber que é fruto de um trabalho bem feito e que a gente pode sonhar sim e esperar que tenhamos de novo na Fórmula 1 um piloto brasileiro. Valeu, Mendonça, valeu, Molina. Um abraço, até a próxima. Você ligado no Band Esportes, fique com a gente, teu Brasil.